Então, vamos ver isso aqui que eu acabei de falar, meninos, como uma introdução, tá? Porque eu estou fazendo uma recapitulação para a gente começar a falar sobre revoluções liberais. Então, para a gente começar a falar aqui sobre liberalismo, né? Já que são revoluções ou tentativas de revoluções baseadas nessa ideologia, o liberalismo. Então, o que prega o liberalismo? O liberalismo é um conjunto de ideias do século XVIII para o século XIX, muito influenciada por John Locke e o Barão de Montesquieu, que eram ideias que visavam principalmente a liberdade, né, que vão fundamentar a Revolução Francesa, principalmente a liberdade como um bem supremo, a divisão dos poderes, né, a supressão, né, o término do absolutismo monárquico, estabelecer regras gerais para o governo, não baseando-se apenas na vontade, no arbítrio do rei, né, que se julga todo poderoso. Então, separação dos poderes, executivo, judiciário e o legislativo, isonomia, ou seja, igualdade de direitos perante a lei, todos devem ser iguais perante a lei, o fim, então, dos privilégios feudais. E, é claro, liberdade, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de fé, mas principalmente para a burguesia, a liberdade econômica. Por isso que a burguesia é tão interessada no liberalismo, porque aquela conjuntura do antigo regime, do absolutismo monárquico, de uma nobreza fortalecida, da igreja fortalecida, meio que atrapalhava a expansão dos negócios da burguesia. E no século XIX a gente está vendo a burguesia industrial se consolidando. Então a sociedade europeia está se transformando drasticamente. Está começando a surgir então a burguesia industrial, não apenas na Inglaterra, ou seja, uma indústria, uma burguesia dona de não mais somente de manufatura, comércio, mas também de indústria. E é uma massa de trabalhadores dessas fábricas, o proletariado, que é explorado por essa burguesia. Então, por isso, a burguesia é tão interessada no liberalismo. E no começo, né, o povo, né, o povão mesmo, os mais pobres, as camadas populares, se unem com a burguesia, como aconteceu na Revolução Francesa. Mas só foi a burguesia chegar ao poder que ela esquece a aliança e ela própria se torna conservadora. A burguesia foi revolucionária até chegar ao poder. Quando ela chega no poder, ela se torna conservadora, tá? Então, dos movimentos que falaremos aqui, vamos falar um pouquinho assim. Espanha, por exemplo, na Espanha teve uma tentativa de liberalismo, de instituir uma monarquia constitucional, instituindo a Constituição de Cádiz. A burguesia da Espanha tentou introduzir uma Constituição liberal, né? A representatividade, né? Eleição de deputados, o legislativo separado, né? do executivo. Isso sempre favorecendo muito a burguesia. Porém, em 1823, a Santa Aliança, né? Que conjunto de aquela aliança político-militar dos países absolutistas, invadiram a Espanha e deu fim a essa revolução, e voltou ao absolutismo monárquico na Espanha. Mas ela inspirou uma revolução que vai dar certo, que tem a ver com o Brasil também, que é a Revolução Constitucionalista do Porto de 1820. Vocês aprenderam, né, que devido a Napoleão, o Dom João VI fugiu, trouxe a corte para o Rio de Janeiro, né? E o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou então Reino Unido a Portugal e Algarves. Esse era o nome do império, né, português, Reino Unido a Portugal e Algarves. Então o Brasil poderia agora comercializar diretamente com a Inglaterra, sem precisar de Portugal. O centro do poder político e legitimador do poder, né, do império, estava no Rio de Janeiro. Só que, e Portugal, invadida por Napoleão, Napoleão, então, ele mantém o poder sobre Portugal, ele bota um dos parentes dele lá para comandar Portugal. Depois da derrota, quem começou a governar Portugal não foram portugueses, foram os ingleses, o Lord Beresford, que foi um general, um militar, ele que governava Portugal. Então os portugueses pensaram, poxa, a gente está aqui dominados por expulsamos Napoleão,
mas continuamos dominados pelos estrangeiros, né, pelos ingleses, e o nosso rei está tirando férias lá no Brasil, tomando banho de praia e bebendo água de coco. Isso não está certo, né? Dispensaram. Então, eles fizeram uma revolução liberais, então. O que é uma revolução, gente? O pessoal pegou em armas mesmo, enfrentou os ingleses e expulsou os ingleses da cidade do Porto, né? E lá, então, na cidade de Porto, eles fizeram uma assembleia constitucional, escreveram um conjunto de leis, né? Uma constituição, e mandaram uma carta para o Brasil exigindo a volta imediata do rei. E queriam também que o Brasil voltasse a ser colônia de Portugal. Esse negócio de Reino Unido tinha que acabar. Então, essa é uma revolução liberal, comandada pelos burgueses, que deu certo. O Dom João VI, então, voltou para Portugal e jurou lealdade à Constituição. Só que não recolonizou o Brasil. Ele deixou Dom Pedro I aqui, que os portugueses queriam que voltassem diretamente para Portugal e fizesse o Brasil tornar colônia de novo. Mas aí o que o Dom João VI fez? Não, manteve Dom Pedro aqui para ele comandar a independência, porque ele sabia, se Dom Pedro não estivesse aqui, o Brasil fatalmente se tornaria independente sem a família real portuguesa, sem os Orleans de Bragança no poder. Então, outra revolução também que vai dar muito certo vai ser a revolução, na verdade, uma independência, por isso a gente falou de nacionalismos. Uma coisa que surge na Revolução Francesa é a ideia de nacionalismo. Vamos aí comparar, então. Antes da Revolução Francesa, o povo jurava lealdade ao rei, e muitas das vezes esse rei não era nascido nem na região que ele governava. Então, era muito comum, por exemplo, no norte da Itália, você tem o reino de Nápoles, ele era governado, então, por um rei austríaco. A Córcega, que hoje pertence à Itália, era governado pelo rei francês. Então, o próprio Brasil, né, governado por um rei português, né, o Dom Pedro. Então, a lealdade do povo não estava com a nação. Né? O que é a nação? Um grupo de pessoas, um grupo humano que mantém laços culturais, linguísticos, étnicos, físicos, de folclore, de história, né, de passado comum, de tradições que é diferente dos outros. Esse grupo é considerado uma nação. Então, dentro de um país, você pode ter várias nações. Mas no século XIX, você já está começando a notar que essas nações se confundem com um governo, com um país. Isso surge com a Revolução Francesa. Por quê? O rei Luís XVI, ele foi decapitado. Por quê? Por que ele foi condenado à morte? Porque ele foi considerado traidor da Revolução e traidor da nação francesa. Então, quem legitima o poder do rei não é Deus, não é a igreja, não é o sangue azul que corre nas veias dele, é a nação. E quando o rei traiu a nação, ele perdeu o direito de governar. Então, a nação o julgou e condenou à morte. Então, começa a surgir dentro da Europa movimentos nacionalistas. Então, dentro dos grandes impérios, por exemplo, o Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro compreendia, então, a casa agora esqueci o nome da família que governava o Império Austro-Húngaro, o Império dos Habsburgos. Você tinha lá a família Habsburgo governando a Áustria e a Hungria. Mas dentro desse território do Império Austro-Húngaro, você tem alemães, austríacos, tchecos, eslovacos, poloneses, húngaros magiares, ciganos, judeus, alemães, acho que já falei alemães. Então, você tem muitas nacionalidades dentro desse império. Se cada uma dessas nacionalidades quisesse, então, se tornar independente, ter seu próprio país, ela teria, então, que lutar contra esse poder maior. Está claro isso, gente? Então, dentro da Rússia e do Império Austro-Húngaro, você tem, então, um levante de nacionalidades, né? Esses povos que possuem sua própria língua, seus próprios costumes, seus próprios valores, seu próprio folclore,
se consideram, então, uma nação, eles não querem mais fazer parte de um grande império, eles querem ter o próprio país deles. E isso é uma coisa que vem acontecendo até mesmo hoje em dia. Por exemplo, no Oriente Médio, tem um povo chamado curdo. Os curdos, eles são um povo que vivem numa região fronteiriça entre a Turquia, o Iraque e a Síria. Então, se esse povo quiser se tornar independente, criar um Kurdistão de verdade, ele vai ter que enfrentar 3 países, negociar ou enfrentar as forças armadas de 3 países. Se a gente pega a Espanha, todo mundo que nasce na Espanha é espanhol? Não necessariamente. Dentro da Espanha você tem, por exemplo, catalões, que vivem na Catalunha, mas não se consideram espanhóis. Eles falam o catalão, não falam o castelhano. Eles têm valores, cultura própria. Os bascos, que vivem numa região chamada País Basco, mas que não é um país de verdade. Durante muito tempo eles lutaram pela independência dessa região e até mesmo um grupo terrorista que promovia ataques com bombas, assassinatos contra autoridades espanholas, chamado ETA, que queria então a independência do País Basco. Os bascos não falam o espanhol, que o catalão ainda lembra o castelhano, tem uma certa semelhança. O basco não, o basco não tem nada a ver. É um povo totalmente diferente. Até o cristianismo deles não é o cristianismo católico. É uma coisa meio separada. Então, no século XIX, você tem vários impérios. Império Austro-Húngaro, Império Turco-Otomano, Império Czarista Russo. E dentro desses impérios você tem várias nacionalidades. O Império Turco-Otomano era um império grande. Ele tinha o norte da África, ele tinha algumas ilhas ali do Mediterrâneo, ele tinha a Península Balcânica, ele tinha o que é hoje a Turquia moderna e a Península Arábica e o grande parte do Oriente Médio. Então, esses vários países que falamos hoje do Oriente Médio, Turquia, Arábia Saudita, Síria, Líbano, Jordânia, Estado de Israel e Palestina, Armênia, tudo isso fazia parte do Império Turco, inclusive a Grécia. A Grécia que é o berço, né, da civilização ocidental, berço da filosofia, dos grandes pensadores, da mitologia grega, né, da grande literatura poética e épica do Ocidente. A maior parte da história recente da Grécia, ela não era um país, ela estava inserida dentro do Império Turco-Otomano. Ela ficou dominada pelo Império Turco-Otomano, acho que mais de 500 anos, se eu não estiver enganado. Muito tempo. Então, no século XIX, surge um movimento nacionalista para se tornar independente dos turcos. Os turcos muçulmanos, tá? E dominando, então, um povo cristão. É claro que o cristianismo dele não é o cristianismo católico, é o cristianismo ortodoxo, mas há, então, uma grande diferença religiosa aí, cultural, né? Os turcos, um povo oriental, dominando um povo ocidental dentro da Europa. Então, surge esse movimento nacionalista, né, que os gregos, então, vão lutar para se tornar independentes da Turquia. E até mesmo teve um poeta inglês, que agora me escapa o nome dele, que é muito curioso, que ele era um poeta assim, muito doido, era um poeta muito consumido no século XIX, muito querido, uma pessoa terrível, um cara, um conquistador barato, né? Saía comendo todo mundo, mas ele era um cara assim, tipo uma celebridade na época, e dá uma doideira nele, e ele larga tudo e vai para a Grécia lutar pela independência da Grécia. Ele começa a lutar contra os turcos e morre lá. Então, para você ver como a Revolução grega, né, a independência da Grécia contra o Império Turco, mexeu com a mentalidade dos europeus. Então, agora os povos podem lutar pela sua autonomia, pela sua autodeterminação. Hoje em dia é muito comum, na ONU se fala muito disso, na autodeterminação dos povos. Cada povo tem o direito de existir, de ter seu próprio país e tomar suas próprias decisões sem interferência de terceiros. E isso começa, então, no século XIX. E esse é um movimento que vai perdurar durante o século XX e até mesmo vai influenciar a Primeira Guerra Mundial, por exemplo.
porque um dos combustíveis para estourar a Primeira Guerra Mundial são essas lutas nacionalistas por independência. Surge, então, um movimento nacionalista pan-germânico, que queria criar uma grande Alemanha de povos germânicos. Você deve lembrar que no século XIX ainda não existia a Alemanha. Vai ter a unificação da Itália também. A Itália era fragmentada em vários reinos e territórios independentes, território da Igreja, território dos austríacos, dos Habsburgo, dos Bourbon. Não havia uma Itália unificada. Apesar do território pequeno, existiam vários governos, vários estados dentro da península da Itália. Vai ter também um movimento pan-eslavista, liderado pela Rússia, que queria criar, então, uma grande comunidade de povos eslavos que muitas das vezes estavam sob domínio do Império Turco-Otomano e do Império Austro-Húngaro. Então, na Itália surge os Carbonários, que é um movimento interessante, é um grupo de pessoas que fizeram uma sociedade secreta para combater o Napoleão Bonaparte. Depois de Napoleão Bonaparte derrotado e expulso da Itália, eles fazem, então, uma revolução dentro da Itália para unificar a Itália. O sonho deles era unificar a Itália. Mas aí a Santa Aliança chega lá, que nem fez na Espanha, e esmaga a rebelião. Mas ela cria um germe do movimento nacionalista italiano que vai levar, então, à unificação da Itália no final do século XIX. Então, voltamos para a França, então. A França que novamente vai ser o centro dessas revoluções. O Carlos X, que tenta voltar com o absolutismo monárquico, e isso acaba satisfazendo muito a burguesia e muito da população mais pobre, né, das camadas populares. Então, há uma mobilização. O pessoal, então, vai para a rua, né? É a cultura francesa. Se o governo não aceita as suas reivindicações, não governa em prol do seu bem-estar, o povo se revolta mesmo, vai para a rua e lá eles fazem grandes barricadas, fazem enfrentamento com as tropas do governo. O Carlos X fica com medo e foge da França. Ele se exila na Inglaterra. E aí, então, como ele foge da França, ele é destituído. No lugar dele, o duque Luís Felipe de Orleans, parente, né, primo, muito próximo do Dom Pedro, né, da família real portuguesa no Brasil. Ele se torna, então, rei. E ele era um rei mais cabeça aberta, mais liberal. Foi chamado, então, de rei burguês, rei das barricadas. Ele é aclamado pelo povo e ele se compromete, então, a tocar adiante reformas liberais. E ele, então, cria um governo de inspiração liberal, estabelece, então, o legislativo, estabelece o fim da censura, monta uma Constituição liberal, um governo constitucional, ao encontrado com o governo absolutista do Carlos X, mas ele ainda assim se une com a burguesia e depois, então, a burguesia se torna conservadora, mantém o voto censitário, ou seja, os pobres não poderiam votar, e aí os interesses da camada mais pobre é simplesmente ignorado. E isso aí vai criando uma comoção pública muito forte, uma insatisfação popular muito grande. A Europa estava passando por uma crise econômica muito grande, uma grande seca, falta de alimento, aumento dos alimentos. Então, isso cria um cenário de insatisfação popular muito forte. E é nessa época que os ideais socialistas começam a se espalhar pela Europa. Não é coincidência que, quando estoura a chamada Revolução Primavera dos Povos, em 1848, é o mesmo ano em que Friedrich Engels e o Karl Marx escrevem um manifesto comunista. O que dizia esse manifesto comunista? O manifesto é um livro pequeno, era um texto não muito extenso, barato, impresso e para ser distribuído para as classes trabalhadoras, que dizia o quê? Que o governo que ele estava ali não representava os interesses da sociedade como um todo, representava os interesses da elite, uma nova elite da burguesia e da nobreza, de liberais e conservadores, que jamais atenderia os anseios da população. E sempre esse governo sempre estaria do lado dos exploradores, da burguesia, dos donos do capital.
e que só haveria mudança para melhor na vida dos trabalhadores se esses trabalhadores se revoltassem, fizessem uma revolução armada, depusessem o governo e instaurassem uma ditadura do proletariado. E a pergunta, o que o povo poderia perder nessa brincadeira? O Karl Marx dá a resposta, nada além das correntes que os prendem. E ficou famosa a célebre frase, trabalhadores do mundo todo, univos contra a exploração. O rei burguês, o Luís Felipe, quando vê toda aquela galera revoltada de novo, tocando terror na França, ele fica com medo também de ser decapitado, e igual o Carlos X, ele foge da França. E aí, então, há uma verdadeira revolução na França. O povo toma o poder. Em Paris, é criada a chamada Comuna de Paris, que é a primeira experiência comunista da história. Vai durar pouco tempo, porque aí a Santa Aliança invade, toma a França, né, e acaba com a Comuna de Paris. Foi o sonho do povo de governar e criar uma sociedade mais justa, mais igualitária. Tá bom? Bom, gente, então vamos parar por aqui, né? A revolução não para só na França, ela se espalha por toda a Europa. Vários povos, é por isso que chama de Primavera dos Povos, que nesse ano de 1848, várias revoluções começam a surgir na Europa, buscando sempre o quê? Acabar com a exploração, criar uma sociedade mais justa, mais igualitária. E é a lição que deixa para a gente aqui no século XXI, desses movimentos, é que transformação não vem de mão beijada. Ele exige comprometimento e luta e consciência também. Alguma dúvida, meninos? Algum comentário? Esse assunto aqui ele é muito interessante. Ele fala muito com a gente hoje em dia. Então, eu vou tirar nossa fotinho.